Pegar minhas ferramentas de trabalho. Então tá, bom dia para vocês dois, bom dia para o restante que está em casa, certo? Vamos dar continuidade com a nossa aula de filosofia, sociologia, aliás. Apresentação e pronto. Ai, esqueci disso. Oi? Coloquei para gravar. Nossa, se eu falo por 45 minutos e chego e descubro que não estava gravando, aí eu choro. Tá? Beleza. Então vamos lá, gente. Dando continuidade, então, ao nosso conteúdo. Na última aula, se eu não me engano, nós paramos aqui na explicação do Rousseau, certo? A gente viu que ele também faz parte do grupo de teóricos que imaginam uma sociedade no estado primitivo, imagina uma comunidade no estado primitivo antes de se formar como sociedade, e, de acordo com Rousseau, essa civilização que é formada, ela é o fruto da desigualdade. Essa civilização, ela é fruto da propriedade privada, que, consequentemente, gera a desigualdade. Essas ideias dele estão presentes no discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Obra maravilhosa que fala sobre como nós fomos corrompidos a partir do momento em que nós começamos a caminhada para a civilização. Ok? Não vou retomar a parte do Rousseau, porque a gente ainda precisa ver um pouquinho do Locke. O Locke, ele também imagina um estado de natureza, vivido pelos seres humanos, John Locke, e só que para ele, os seres humanos, eles também possuem, eles desfrutam de um certo nível de liberdade, só que ela não pode ser mantida. Para que o homem, de acordo com o Locke, essa liberdade inicial, para que os homens eles possam ter a liberdade, inclusive de possuir propriedades, é daí que vem a origem do Estado. Então, para o Locke, não basta só o direito à vida, o direito à liberdade. Por Locke, existe o direito da propriedade privada também, certo? Então, aqui, onde está? Ele afirma que os seres humanos no estado natural são livres, mas sentem a necessidade de limitar essa liberdade com o intuito de proteger a sua propriedade, certo? Essa seria a função do Estado, garantir a liberdade de expressão, a possibilidade de reunião em assembleia e a livre iniciativa econômica. Existem vários problemas presentes no pensamento do Locke também, porque se você defende a propriedade obtida pela herança, como que fica essa representatividade com o povo que vai ser explorado e que não possui as propriedades que a outra camada da população tem, certo? Mas é só uma reflexão para mostrar que todos esses filósofos eles não estão isentos de críticas. O conteúdo deles ele precisa ser estudado, precisa ser examinado, mas não é uma verdade sagrada. Então eles possuem erros e cabe nós estudá-los para descobrir como corrigir os contra de suas teorias. Então tá. Então, para finalizar, o que vocês precisam levar no coraçãozinho de vocês dessa aula é que o Estado, de acordo com alguns autores, ele é uma expressão da sociedade de classes. A gente viu isso com Hegel, a gente viu isso com Rousseau, certo? É através das camadas da população que vão surgindo que vai dando início a essa pluralidade de ideias, essa democracia que tenta ser representativa ou participar da política. Só que ela também é delimitada de acordo com a classe que cada uma delas possui. Aqueles que possuem mais poder econômico, influência, prestígio, propriedades privadas, meios de produção, eles conseguem alcançar um nível de representatividade maior e conseguem influenciar o destino político, certo? Enquanto outras classes que acabam sendo subjugadas, elas não conseguem tanto essa representatividade, então elas não conseguem ter tanta força de voz, certo? Então, ao longo dessa história aí do Estado e como esse poder funciona, a gente percebe como que as classes estão próximas desse Estado quando ele surge. Então, expressão da luta de classes, alguns criticam a ideia de um estado de natureza. Por quê? Porque imaginam um modelo ideal que é deslocado da realidade concreta, certo? Essa é a crítica principalmente dos leitores marxistas. Por quê? Porque de que adianta Rousseau, Hobbes, Locke imaginarem um estado de natureza onde tentariam informar como que era a vida antes de se formar a sociedade? Isso não traz proveito prático nenhum para o nosso exame político, porque eles estariam descolados da realidade concreta e a especulação ela pouco contribui para o entendimento do Estado como a gente conhece hoje. É interessante especular sobre essas questões, mas de maneira prática ela não contribui para a nossa discussão política. O Estado é uma expressão, então, da sociedade capitalista, atuando segundo a correlação de forças e interesses.
sobretudo das classes dominantes, que é aquilo lá que a gente leu na afirmação do Hegel e na afirmação do Marx. O Estado ele não tem compromisso de garantir o bem-estar social, ele tem o compromisso de governar para a elite dominante, para aqueles que são detentores dos meios de produção e da propriedade privada, pois isso gera movimento da economia. Então, o bem-estar social se lasque, o povo que é explorado que se lasque, o importante aqui é governar para a classe dominante que possui poder econômico. Ok? Com isso, nós finalizamos o nosso conteúdo teórico e vamos dar início agora aos nossos exercícios. Então, pegando aí o caderno de vocês em casa, pegando aqui o caderno de vocês, vou começar a leitura. Exercício 1. A charge ao lado, de autoria do cartunista Angeli, serve de base para as próximas 4 questões. Examine com atenção. Então aqui, né, provavelmente isso aqui é um político dando uma entrevista e o nome da charge é Insufilme. Então aqui é a afirmação dele, né? Exatamente, foi isso que eu disse. A política brasileira precisa de transparência. Com o vidro mais da metade fechado, né? Aqui entreaberto, e ele exigindo transparência, com vidro que além de estar meio aberto, ele possui insufilme. Então, insufilme é uma película escura usada sobretudo em vidros de carros, impedindo quem está do lado de fora enxergue os ocupantes do automóvel. Sabendo disso, estabeleça uma relação entre o título da charge e a declaração do sujeito que está dentro do carro. Explique o que dá à charge o tom de humor. Aqui é exatamente isso, né? Essa contradição entre exigir transparência e ele estar praticamente escondido. Então é uma relação contraditória entre o discurso do sujeito no interior do veículo, que clama por transparência política, e a maneira como está transitando pelas ruas e concedendo entrevistas, trancado em um carro escondido atrás do insufilme. Assim, o humor da charge é produzido pela oposição entre o que o personagem diz versus o que ele faz, certo? Então você não precisa, né, copiar todo esse gabarito. Eu envio a resposta do gabarito para vocês no plural, sempre quando eu faço aquela correção. Mas se falar sobre a ideia, de maneira resumida, sobre a ideia, de forma conectada e coerente, já está correto também, certo? Então, é aqui a própria contradição entre aquilo que ele exige e aquilo que ele faz. B. Qual a grande crítica contida na charge? Você concorda ou discorda da visão do cartunista? Bom, a crítica da charge... Será que o pessoal consegue ver? De casa consegue, né? Acho que vocês que não conseguem ver daqui, né? Tá... não, até tá ruim pra mim, mas eu vou comentando. Então, aqui, ó, a crítica da charge é voltada para a falta de transparência das ações dos sujeitos políticos no Brasil. E, em sentido mais amplo, para o fato de muitos políticos apresentarem propostas em campanha que não condizem com suas ações depois de eleitos. Embora a resposta seja pessoal, é possível que a maior parte dos alunos concorde com Angeli, o que permite refletir sobre a atualidade da charge. Certo? Isso daqui é muito importante a gente se ater, gente, quando a gente menciona engajamento político. Você não precisa entender de economia, não precisa entender sobre os limites democráticos, você não precisa ter um inventário teórico muito grande. Se o cara prometeu determinadas coisas, ele precisa cumprir. É isso que deve estar presente na chapa dele, ou na chapa dela, na chapa do partido. E não cumprir com o que foi prometido é praticamente estelionato eleitoral, né? Uma mentira descabida que precisa ser revista para não... Senão o povo está elegendo determinado plano de governo, chega na prática vai eleger outro. Então qual que é o sentido da votação? A gente não está votando numa figura, não está votando num partido. Estamos votando num plano de governo, certo? É isso aí. A gente precisa exigir as ações condizem com aquilo que foi prometido em campanha. Fechado esse parênteses, voltamos para o C. Ainda levando em consideração a temática abordada pela charge, existe um ramo do direito chamado direito administrativo, que engloba o conjunto de normas jurídicas que regulam o funcionamento das atividades do Estado. Um dos princípios mais importantes do direito administrativo é a publicidade das ações estatais. Pensando nisso, você acha que um político pode recorrer ao direito à privacidade para manter suas ações públicas em segredo? Compartilhe seu ponto de vista. Isso aqui seria muito interessante, né? Exatamente, para a vida pessoal. Por quê? Porque ele tá se apropriando de um benefício que é um direito civil. Ele não é somente um civil, ele é uma figura pública.
ele não pode fazer uso desse tipo de direito, certo? À medida que ele está governando ou fazendo parte, representando determinados ideais, ele não pode aclamar por esse direito. Porém, a maravilha da nossa política, ela às vezes permite essas ambiguidades. Então aí declara sigilo em determinadas ações. E também existem uma série de outros problemas, né? Se você não vai compartilhar qualquer informação sobre uma condenação, sobre algum julgamento, porque o povo não é totalmente racional. Existe uma parte irascível nos seres humanos e na nossa sociedade. Dependendo da intensidade das informações que são expostas, pode gerar motim, pode gerar rebelião, certo? Rebelião séria, guerra civil. Mas cabe aí a atenção dessas atitudes que elas precisam ser colocadas em segredo, principalmente nas figuras públicas, certo? Eu faço todos esses comentários para mostrar para vocês que política, sociologia, ciências humanas é complicado mesmo, não dá para a gente generalizar. É legal, é muito legal, porque a gente gosta de tudo muito prático, mas nesse tipo de setor, nesse tipo de campo, a praticidade ela não cabe. Tudo precisa ser muito bem examinado, muito bem delicado, tudo muito delicado. Está aqui o gabarito. A Constituição garante aos indivíduos o direito à privacidade e à intimidade, ou seja, cada pessoa tem o direito de isolar parte da sua vida do conhecimento alheio. Esses direitos não se aplicam aos agentes públicos no que diz respeito ao exercício de suas funções. A administração pública tem o dever de transparência, isto é, seus atos devem ser levados ao conhecimento da população. Ponto. Basicamente isso. 2. O texto a seguir foi extraído de um artigo que aproveita algumas ideias do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, analisando certas características do comportamento individuais e coletivos da sociedade contemporânea. Leia para responder as próximas questões. Atenção a esse texto, porque é um texto extremamente atual e é um texto que praticamente só faltou citar ali Covid-19 para mostrar como que nós somos governados pelo medo e como todas as instituições, elas se aproveitam desse medo que pode ser gerado na população. Não estou sendo contra a pandemia, nem negacionista, gente. Estou falando como que o Estado, o governo, eles se apropriam do que acontece em determinada situação para conseguir valer o seu direito de poder, o seu direito de força, certo? Que computador foi danificado, então, governados pelo medo? Então, que computador foi danificado pelo sinistro bug do milênio? Quantas pessoas vocês conhecem que foram vítimas dos ácaros de tapete? Essa eu não conhecia. Quantos amigos seus morreram da doença da vaca louca? Quantos conhecidos ficaram doentes ou inválidos por causa dos alimentos geneticamente modificados? Essa sequência de perguntas está no capítulo de abertura do livro do sociólogo polonês Bauman, Medo Líquido. A elas, ele não dá uma resposta, cumprindo apenas seu papel de provocador. Mas nem precisaria, este questionamento faz parte do que ele chama de a era dos temores. Foi esse temor, inclusive, o motor do abalo que atingiu a Bolsa de Valores do mundo inteiro esta semana. Isso foi em 2008. Isso foi em 2008. Agora nós temos outras crises econômicas e nós estamos em 2021. Crises fazem parte dos sistemas capitalistas, mas nessa intensidade começa a ser patológico o negócio. O medo de uma crise econômica se transformou em crise em si. Enquanto o governo dos Estados Unidos não deu sinais de que tinha condições de amenizar o estrago baixando os juros e lançando os pacotes, o pânico se manteve. Para Bauman, este é um dos sinais que estamos subjugados pelo medo. Todas as situações que nos ameaçam parecem orientadas por poderes que nos fogem ao controle. Grande amarrador de ideias que vagam no ar, ele desenvolveu o conceito de uma sociedade líquida, partindo do princípio de que as certezas e a previsibilidade do futuro estão diluídas. E porque políticos e empresas tendem a lucrar com isso, não há perspectiva de que esse clima de insegurança seja sanado. Pelo contrário, os governos e os mercados têm interesse em manter esses medos intactos e, se possível, aumentá-los. Praticamente é o que nós vivemos hoje, né? Como que uma situação de calamidade, ela pode ser utilizada para princípios nefastos, para objetivos perversos. Então, Bauman defende que vivemos uma sociedade dominada pelo medo. Dê exemplos de situações que não envolvam o uso da força pelo Estado, que confirmem que vivemos na era dos temores. Isso daqui, acho que não precisamos ir muito além, né? 2020 e 2021 inteiros pode ser citado como resposta aqui. Mas, como vocês podem ver, resposta é pessoal, né?
mas precisa estar de acordo com a ideia presente no texto para responder o que foi pedido. Pode-se falar sobre o narcotráfico, sobre o crime organizado, os exemplos de situações que criam temores, mesmo quando a pessoa nunca tenha sido vítima da violência. Também é possível falar sobre os franco-atiradores nas escolas, ou sobre ameaças de atentados terroristas em aeroportos, certo? Aqui são exemplos que acho que na época que o material foi feito, continuam sendo temas pertinentes. Mas olha só como que se muda o medo que pode ser gerado na população. B. Agora reflita sobre a afirmação de Bauman. Os governos e os mercados têm interesse em manter esses medos intactos. Pensando nessa frase nas relações entre poder e Estado, qual seria a justificativa para que esses temores continuem a existir? Você concorda com esse ponto de vista? A justificativa, segundo o próprio Bauman, seria que os políticos e empresas tendem a lucrar com esse clima de insegurança. É possível que os alunos concordem com as afirmações de Bauman, explicando que esses temores tornam mais fácil a manutenção das relações de dominação e de exploração existentes na sociedade, pois grande parte dos indivíduos fica paralisada pelo medo. Então, resposta mesmo que está presente no gabarito vai até aqui, certo? Até em Bauman. O restante são sugestões de como vocês podem orientar as próprias respostas de vocês. C. Existem formas de dominação mais sutis do que a violência. Pensando nisso, leia o trecho que segue. O poder moderno não é mais, essencialmente, uma instância repressiva e transcendente. O rei, acima de seus súditos, o Estado superior ao indivíduo, mas uma instância de controle que envolve o indivíduo mais do que o domina abertamente. Isso aqui está afirmando, então, que o Estado ele não chega para reprimir, ele envolve o indivíduo, como se ele o engolisse, fazendo uma alusão a essa capacidade de dominar de maneira mais sutil. Agora, leve em consideração as primeiras teorias sobre o Estado Nacional e o conceito de Estado nos dias atuais. Explique o que significa dizer que o Estado envolve o indivíduo mais do que o domina abertamente. Procure articular sua reflexão às ideias expressas no texto de Bauman. Durante a Idade Moderna, acreditava-se, como afirmam as obras de Bodin e Hobbes, por exemplo, que o monarca representava uma instância repressiva e transcendente, sem a qual não se poderia falar em organização política da sociedade. Com o fim do absolutismo e com a maior parte das nações do mundo caminhando para a democracia, o Estado teve seu papel alterado. Então, com esses autores defensores do absolutismo, nós temos que o Estado ele teria esse direito ao uso da força, de forma direta, de forma explícita. Com o caminhamento da democracia, isso se alterou. Oi? Sim, totalmente. E podem pegar exemplos. Quem que fica tranquilo de caminhar à noite na rua? Nós não deveríamos sentir medo de exercer nosso direito de ir e vir. Mas a violência que nós escutamos nos rádios, nos noticiários, na nossa própria linha do tempo, a gente não vai atrás das notícias sobre violência, elas vêm até nós. Parece que nós vivemos o que Hobbes falou, é a guerra de todos contra todos. Temos medo de sair de casa, medo de frequentar espaços públicos. A gente deveria gostar de ir nas praças públicas, nas pracinhas. O Estado está construindo essas coisas para a gente. E nós simplesmente não usamos por causa desse medo, certo? Que visa outros interesses. Não somente econômicos, mas de controle, vigilância, enfim. Sem deixar de ser uma instância de controle, suas formas de dominação se tornam mais sutis, menos violentas, envolvendo o indivíduo em vez de dominá-lo pelo uso da força. A era dos temores, de que fala Bauman, em que o medo é constantemente incentivado entre os indivíduos. É um exemplo de como o poder moderno continua a exercer seu papel de controle, certo? E agora começamos os exercícios da tarefa. Será que a gente consegue finalizar eles? A gente está meio corridinho, porque tem muita leitura, né, nesses exercícios. Eu demoro na explicação. 4 minutos? Jamais. No máximo eu chego no 2. Vamos lá, então tarefa, Enem. Os 3 tipos de poder representam 3 diversos tipos de motivações. No poder tradicional, o motivo da obediência é a crença na sacralidade da pessoa no soberano. No poder racional, o motivo da obediência deriva da crença e na racionalidade do comportamento conforme a lei. No poder carismático, deriva da crença dos dotes extraordinários do chefe, certo? O texto apresenta 3 tipos de poderes
que podem ser identificados em momentos históricos distintos. Identifique o período em que a obediência esteve associada predominantemente ao poder carismático, certo? É a B. É a B. Por que não podemos falar da norte-americana, no Egito Antigo, absoluta francesa? Nenhuma delas refere-se ao que o texto está nos dizendo, que é esse poder na carisma, essa figura do chefe, certo? Então aqui é a B, República Fascista Italiana do século XX. Ok? 2. VUNESP. O fim último, causa final e desígnio dos homens ao introduzir aquela restrição sobre si mesmos, sobre a qual os vemos viver no Estado, é o cuidado com sua própria conservação e com uma vida mais satisfeita. Quer dizer, o desejo de sair daquela mísera condição de guerra que é a consequência necessária das paixões naturais dos homens quando não há um poder visível capaz de os manter em respeito, forçando-os por medo do castigo ao cumprimento de seus pactos. De acordo com o texto, os homens são bons por natureza? Com certeza não. Ele acabou de mencionar que vivemos num estado mísero de guerra. A sociedade depende de impactos internos de funcionamento que diferem os homens bons dos maus? Não, o pacto ele não tende a esse fim. Os castigos permitem que as pessoas aprendam valores religiosos necessários para a sua convivência? Não. Porque a gente viu, primeiro, porque, de acordo com o nosso conteúdo, existe essa separação lá desde Montesquieu, aliás, de outros teóricos, como Maquiavel, a separação entre a religião e a virtude política. As guerras são consequência dos interesses dos estados, preocupados em expandir seus domínios territoriais. Não somente isso, porque os próprios indivíduos eles vivem nesse estado de guerra. Sobra apenas aí. Os estados controlam os homens, permitindo sua sobrevivência e o convívio social entre eles. É a alternativa correta. 3. Ó, quebramos um recorde, hein? A gente conseguiu. Oi. A B de bola. Por que não poderia ser a B de bola? Porque não é não pode ser a B porque ela não é uma consequência do que a gente estudou. O pacto ele não visa a separação entre esses homens bons e esses homens maus. O estado de guerra, esse egoísmo humano, essa ambição, essa violência, ela meio que permeia a todos. Então o Estado ele precisa vir para garantir que esses homens não se matem. Não existe essa divisão entre bons ou maus. Entendeu? Na verdade não existe, né? Porque o Hobbes, ele fala todos são maus. O Rousseau já fala o homem ele não tem moral. Não, bom e mal são qualidades que não se aplicam no estado de natureza. Então, por isso, não dá para a gente falar que existe essa separação entre bondade e maldade que o Estado visa. Ele só quer manter a harmonia entre os homens. Como se todos fossem maus mesmo. 3. Em sua obra Leviatã, o filósofo inglês Thomas Hobbes descreveu uma sociedade marcada pela ausência de uma liderança, que se mostrasse capaz de reunir os indivíduos sob um soberano. Hobbes constatou a falência do Estado monárquico absolutista e reconheceu que da anarquia da guerra civil deveria se erguer uma sociedade de normas, regida por leis comuns, e sob a liderança de uma autoridade soberana que não conheceria limites para o exercício de seu poder. A vantagem evidente da passagem do estado de natureza do estado civil, segundo Hobbes, está na fala de que a nova ordem política a ser instituída por meio de um contrato social entre todos os indivíduos e por um pacto político entre o indivíduo e o governante, levaria à completa superação de aspectos peculiares à vida precária no estado de natureza, como, por exemplo, a morte prematura e violenta. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar que a nova forma de representação do poder político proposta por Hobbes, tá aqui, ó, o pacto que existe entre os próprios indivíduos, certo? Que é um contrato social. Existem várias obras, Hobbes, Rousseau, eles escrevem sobre o contrato social. E um acordo político. Todos os indivíduos com os governantes que eles elegem. Que instaura, que é capaz de controlar, promover a harmonia e evitar a morte prematura e violenta. Então, de acordo com tudo isso, Hobbes critica o absolutismo de direito civil e propõe em seu lugar uma democracia? Não, já pode eliminar. Ele não é a favor da democracia se ele foi a favor do absolutista. Indica que o contrato social hobbesiano é democrático, pois busca preservar o direito dos súditos em detrimento do poder absoluto do soberano. Pelo contrário, o que a gente está querendo é dar poder demais a um soberano.
C. Sugere que o contratualismo proposto por ele levaria à constituição de um regime político autoritário, já que as leis emanam da vontade exclusiva do governante. É a C que é a correta. Por que a D não é? Revela que seu pensamento é incompatível com a defesa de formas autoritárias. Não, o pensamento dele é completamente compatível e defensor desses princípios. E E aponta que se não fosse o risco da morte prematura e violenta, o estado de natureza dispensaria a necessidade do estado civil. Essa daqui deixaria a gente confuso, né? Porque, de fato, se não fosse o risco da morte prematura e violenta, o estado de natureza dispensaria a necessidade do estado civil. Realmente, a E poderia ser encarada como correta. Por que ela não pode ser correta? Se não fosse o risco da morte prematura e violenta, o estado de natureza dispensaria a necessidade do estado civil. O que a gente pode inferir é que não existe a possibilidade de não ter esse risco, certo? Porque para o Hobbes ele é categórico ao afirmar que esse estado de violência ele existe nessa sociedade primitiva que ele imaginou, certo? Então, aqui nós deveríamos nos ater ao que foi explícito no texto, certo? Porque esse estado de violência ele é como se fosse a essência do próprio indivíduo, onde só o Estado consegue evitar esse tipo de problema. 4. Ó, a gente conseguiu. Mas não vamos conseguir ler todo esse texto. Vai bater já já. Então, o FSJ, o MG, Universidade Federal de São João, não sei. O motivo que leva os homens a entrarem em sociedade é a preservação da propriedade. Então, a gente já consegue perceber que essa afirmação está presente sob Locke. E o objetivo para o qual escolhem e autorizam o poder legislativo e tornar possível a existência de leis e regras estabelecidas como guarda e proteção às propriedades de todos os membros da sociedade. Vou dar aqui uma pulada, só vou ler os trechos que eu grifei. Sempre que os legisladores tentam tirar ou destruir a propriedade do povo ou reduzi-la à escravidão sob o poder arbitrário, entra em estado de guerra com ele. Então, existe a defesa da propriedade e aqui a menção a um Estado que tentaria tirar esse direito dos outros. Sempre que o legislativo transgredir essa regra fundamental, procurar apoderar-se ou entregar às mãos de terceiros o poder absoluto sobre a vida, a liberdade e a propriedade do povo, perde o poder que o povo lhe entregou. Então, a partir do momento em que o Estado ameaça o direito à propriedade, à vida, ou aquilo que ele deveria manter, ele perde o seu direito e ele pode ser derrubado, certo? Isso aqui é o pensamento do Locke. Analise as afirmativas a seguir. A presença da propriedade originou a organização da sociedade? Correto. O poder legislativo pode tirar e destruir a propriedade? Falso. O legislativo perde o poder quando transgride as regras da sociedade? Sim. O poder legislativo cria leis e regras para proteger as propriedades? Também. O poder legislativo tem poder absoluto sobre a vida, liberdade e propriedade? Não. Corretas apenas a 1, a 3 e a 4, alternativa C. Eu estou muito orgulhoso do nosso desempenho de hoje. E 5. De acordo com as intenções de Rousseau, em Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, considere as seguintes afirmações. Nessa obra, Rousseau analisa a degeneração da moralidade da natureza humana e atribui responsabilidade à própria civilização pela queda moral do homem. Correto. A sociedade, ao ver de Rousseau, impõe aos seus indivíduos uma uniformidade artificial de comportamento, levando-os a ignorar os deveres e as necessidades fundamentais da natureza humana. Também está certo. 3. O desenvolvimento da sociedade para Rousseau trouxe a possibilidade de o homem fazer uso de seu livre-arbítrio, tornando-se autossuficiente. Pelo contrário, o homem é livre no estado de natureza. Quando a sociedade surge, ele perde essa liberdade, certo? Com o avanço da propriedade privada. As afirmativas 1 e 2 estão corretas. Então, alternativa E. Em janeiro de 2011, 6. Em janeiro de 2011, a revolta em vários países árabes exigiam mudanças políticas. Teve início uma onda de protestos na Síria em busca da liberdade de imprensa e de expressão, respeito aos direitos humanos e uma legislação mais comprometida com ideais democráticos. Em março, os protestos se transformaram numa revolta armada com o objetivo de destituir o presidente Bashar al-Assad do poder, que ele ocupava desde 2000. Antes dele, seu pai, Hafiz Assad, ocupou a presidência por 30 anos, depois de dar um golpe de Estado para o governo sírio. A revolta armada é um movimento terrorista que pretende desestabilizar a ordem política. O que a gente está vendo nessa questão?
que o pai já governava por 30 anos, o filho assumiu, é uma realidade violenta, certo? Onde a resposta para essa violência foi o surgimento de grupos terroristas, certo? Cabe aqui uma reflexão: quem financia as células terroristas? Quem beneficia? Eu assisto uma série muito boa chamada Fauda. Fauda. F-A-U-D-A. Fauda. E lá mostra como que funciona essas células terroristas, como que o governo ele consegue se adentrar para tentar entender. E existe gente que financia isso. Gente, as armas não caem, não vão na porta, sabe? Elas chegam de navio, elas chegam de avião, elas precisam ser transportadas. É um esquema muito maior. Sim, também. Mas olha só, que nesse caso, quando a gente está vendo aqui, a força terrorista foi uma resposta ao regime truculento. Só que quando esse regime terrorista ele está ameaçando outros, como por exemplo as teocracias, quando mistura a religião, quando tentam ameaçar os homens-bomba. Gente, imagina o cara amarrar um colete para tentar se matar. Não são questionamentos apenas econômicos, certo? São outros ideais da pessoa para conseguir se matar nesse ponto. Ele está obedecendo. Mas você é capaz de fazer isso? Eu também não. Mas existem pessoas que são capazes. Como elas são capazes disso? Eu não consigo compreender, mas é um fato curioso e merece atenção. A violência que Bashar usou com seus inimigos políticos é o poderoso fator desestabilizador no Oriente Médio. Embora a Síria viva em um estado de emergência desde 1962, o que permite que diversas garantias constitucionais sejam desrespeitadas, o governo controla os aparelhos repressores do Estado e, por isso, detém o monopólio do uso da força. A tentativa de controlar a revolta armada no país envolve, portanto, uma questão de poder política, uma vez que organismos do Estado atuam para garantir a manutenção da ordem. Quando um governo perde a legitimidade, principalmente num país em que não há democracia, outros grupos sociais, como é o caso dos rebeldes na Síria, se julgam no direito de usar violência. Nesse caso, combinam-se o poder econômico, uma vez que alguém ou algum grupo precisa financiar a luta dos rebeldes, e o poder ideológico, pois os meios de comunicação, por exemplo, passam a ter papel importante sobre o modo como os indivíduos avaliam o conflito. Olha só quantos poderes estão envolvidos. Ideológico, pois precisa de uma ideia, precisa de uma causa para as pessoas lutarem, seja de que lado for. Poder econômico, porque alguém financia isso, certo? Existe o papel da imprensa, existe o poder da força, existe o poder político. Só nesse exemplozinho aqui que a gente acabou de ler, certo? E cabe também outra reflexão, porque não precisa um regime declaradamente autoritário surgir ou assumir para cair nisso daqui. Basta a descrença que nós já estamos enfrentando nas nossas instituições para cair e para a gente terminar num regime político desse tipo. Perdendo a crença no sistema jurídico, perdendo a crença, a legitimidade na segurança do país, quem que vai fazer a própria segurança? O próprio povo. Daí, para a formação de células terroristas financiadas por outros grupos, é um pulo, certo? Mas aqui, ó, o gabarito dessa questão, não sei se eu vou voltar com essas perguntas depois na próxima aula, certo? A gente conseguiu avançar bem. Nos slides e no plural, eu trago o gabarito para vocês, certo? Só faltou duas, gente. Só faltou duas e essa leitura complementar, certo? Eu agradeço aí a presença e participação de vocês e até a próxima. Valeu, gente.